What's your favorite scary movie? Beetlejuice. Beetlejuice. Não pode falar a terceira vez, porque senão vai invocar, então, meio que esse fantasma demoníaco, não é verdade? E nesse episódio de hoje de Revisitando Clássicos, eu vou revisitar pra vocês o filme Os Fantasmas Se Divertem ou Beetlejuice. Meu Deus, eu falei a terceira vez. Esse filme é extremamente divertidíssimo, lançado em 1988, que vai contar a história então de Eden e Bárbara. Eles estão casados e vivem num grande casarão que eles têm numa pequena cidade bem pacata. Só que no dia então que eles vão sair de carro, eles acabam tendo um grave acidente e morrem nesse acidente. Depois de um tempo, eles voltam para casa e acabam descobrindo que, infelizmente, eles morreram. Eles acabam encontrando também um manual dos recém-falecidos que não entendem nada sobre isso, né? E ali, então, quando a casa deles é vendida para uma nova família, os Dietz, eles não gostam nem um pouco disso, né? Porque os excêntricos Delia e Charles Dietz querem reformar a casa completamente, perdendo toda a personalidade desse casal que faleceu. Além disso, também eles têm a filha deles, a Lyria, que é mediúnica, ou seja, ela consegue ver e conversar com os fantasmas. Ali então o casal Adam e Bárbara querem muito, mas muito expulsar os Dietz dessa casa e acabam contratando o bioexorcista, o Beetlejuice, né? Para poder afugentá-los, mas obviamente as coisas saem completamente do controle e Beetlejuice tenta forçar Lyria de se casar com ele para ele fugir do mundo dos mortos. E eu falo, né, que esse filme é como se fosse um filme de Casa Assombrada invertido, porque geralmente no filme de Casa Assombrada ou Haunted House, nós temos o foco na família que acabou de se mudar para essa casa. Então foca na assombração, nos traumas que esses personagens estão passando por esses espíritos malignos que querem expulsá-los de lá, mas não, esse filme é invertido, ou seja, se passa sob o ponto de vista dos espíritos, né, focando em Bárbara e Adam, que fazem de tudo para afugentar a família Dietz da casa deles. Então mostra muito os bastidores desse mundo dos espíritos, como eles tentam fazer de tudo o possível, né? Ali eles vão tentar o clássico lençol, o clássico gemidão da noite para poder assombrá-los, mas obviamente nada funciona e eles acabam tendo que contratar então o Beetlejuice para poder fazer todo esse serviço. E é muito interessante, galera, porque eles têm um manual. O manual dos recém-falecidos, que eles não entendem nada. Exatamente isso, galera. Às vezes a gente ganha um manual de como fazer, como funciona, como montar alguma coisa, a gente realmente não entende nada. É muita coisa ali, é muita informação, e ali a gente fica completamente perdido com todas essas informações. E até mesmo no filme, eles falam que, nós estamos mortos. A vida dos mortos pode ser um pouco mais fácil, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Na verdade, já estamos mortos. Só que não. Ou será que não? Ali, quando eles vão para o mundo dos mortos, se parece muito com o mundo dos vivos. Com certeza, é uma grande crítica social e também, quem sabe, político, na verdade, de que no mundo dos mortos também temos uma grande burocracia, igual temos no mundo dos vivos. Tem que pegar uma senha, essa senha demora 50 milhões de anos, você tem que ficar numa fila gigante. O atendimento desse local não é bom, você é maltratado, você é mal atendido, ninguém quer realmente trabalhar. Enfim, né? Então a mesma coisa que acontece no mundo dos vivos, nessa questão de atendimento ao público, aqui também temos no mundo dos mortos. Então não muda muita coisa. Todas essas questões burocráticas ainda existem no mundo dos mortos. Então não é tão fácil assim. E quando eles conseguem esse atendimento pela mulher, né, pela June, que é a serviço social deles, ela simplesmente não ajuda em praticamente nada. Eles têm que começar a fazer as coisas por conta própria, tentar entender um pouco mais sobre isso. E o que ela mais fala é: leia o manual. Vocês não leram o manual. Manual gigante ali que não diz nada com nada praticamente. Então o filme também traz essa questão da comicidade, né, como se fosse uma crítica social
a esse sistema nosso que a gente tem que passar por isso no mundo dos vivos, né? Quem já ficou 50 anos numa fila de um banco, por exemplo, né, para ser atendido ali, ou até mesmo na fila do SUS, por que não? Então isso também acontece no mundo dos vivos, né? E é muito interessante o mundo dos mortos. Temos várias pessoas completamente diferentes, pessoas partidas ao meio, pessoas que foram achatadas, pessoas que foram queimadas vivas. Então você vê vários tipos de mortes completamente diferentes, mas que eles estão ali naquele local e parece que é alguma coisa mais comum, né? Então assim, a pessoa morreu daquela forma, mas tá ali. Então você tem um grande estranhamento por meio das expressões de Bárbara e de Adam, mas ali é uma coisa que já é muito comum. E tem uma parte muito interessante, né? Que nesse filme mostra o que acontece com os espíritos que foram exorcizados, não é verdade? E ali você fala, nossa, que legal, eles ficam praticamente num véu, meio que perdidos para sempre. Então, como se fosse a morte dos mortos quando você faz algum tipo de exorcismo. Então, ele traz alguns elementos realmente de filmes de exorcismo, de filmes de casa assombrada. E uma coisa muito, mas muito legal que também traz essa questão de casa assombrada invertida é o próprio Beetlejuice, não é verdade? O Beetlejuice é um bioexorcista. O que significa um bioexorcista? Um exorcista que vai exorcizar, na verdade, os seres humanos. Ao invés de você exorcizar um espírito, um demônio, alguma coisa, você vai exorcizar os seres humanos de uma casa, né? Então, mais uma vez, traz essa questão da inversão, o que é muito interessante. Então, o Beetlejuice vai tentar fazer de tudo possível para conseguir isso, né? E por meio disso, nós temos muitos e muitos efeitos práticos. Alguns efeitos práticos podem parecer extremamente datados, com toda a certeza. Principalmente a cena da minhoca, um pouco datada, mas tem muito stop motion nessa cena, então é legal também da gente poder mergulhar um pouco nos anos 80, como os efeitos eram feitos naquela época. Então é como se fosse até mesmo um estudo cinematográfico daquela época, como os efeitos foram realizados, né? Então é uma coisa interessante, por mais que alguns efeitos ficaram realmente datados. Mas outros efeitos práticos são muito bem feitos. Então tem essa questão. Alguns você consegue ver que é fake, envelheceram muito mal, mas outros que são realmente muito bons. Então eu gosto de efeitos práticos, né, galera? Sou um grande defensor de efeitos práticos aqui, e aqui o filme possui muito sobre isso. A trilha sonora é maravilhosa. Maravilhosa, desde a trilha sonora do próprio filme, né, até mesmo as músicas que tocam no filme também são muito divertidas, e obviamente você vai dançando muito, vai cantando com o filme. E claro, uma cena bastante icônica deste filme é com certeza a cena do jantar. Então o filme tem um grande humor, por mais que tratem dessas questões espirituais, de assombração, de exorcismo, de demônios, etc. Aqui o filme trata tudo com um tom muito leve, muito divertido. Os personagens são muito carismáticos. A Bárbara e o Adam são como os personagens fio condutor, como eu chamo. O que é isso, fio condutor, né? São aqueles personagens que vão introduzir a história, a mitologia por trás disso tudo, esse universo. Então, por meio desses personagens, nós conhecemos também como funciona esse mundo espiritual. É como se nós fôssemos a Bárbara e o Adam entrando neste universo para conhecê-lo como um todo. Então você vai vendo muito desses aspectos, né? Eu gostaria que esse filme tivesse focado talvez um pouco mais no mundo espiritual, falasse um pouco mais, se passasse mais aquele mundo espiritual. Mas eu entendo também que os efeitos daquela época eram muito caros, não tinham como trazer uma coisa muito grandiosa, megalomaníaca, com certeza o orçamento era muito pequeno. Entendo sobre todos esses percalços, né, em relação ao orçamento, ao uso dos efeitos, porque tem muito mesmo até onde explorar. Tanto que tem uma série, né, animada ali, obviamente eles podem fazer muitas coisas bem legais, que eu acompanhei muito da minha infância, né? Assistia muito essa série quando era pequeno, eu lembro bastante dela. Então a série expande bastante sobre isso, né? Mostra muito mais o mundo dos espíritos, mostra muito mais a Lyria em relação ao Beetlejuice também, né? Que Beetlejuice aqui quer casar rapidamente para poder fugir do mundo dos mortos, né? E a Lyria é um personagem, assim, adolescente com uma angústia tão grande dentro dela, né? Eu quero morrer, o mundo é ruim, tudo é péssimo, tudo é uma porcaria,
sabe? Vive com aquelas roupas mais pretas, mais góticas, coloca um véu ali, meio que de luto, quando você vai, por exemplo, no enterro, para poder jantar. Então ela tem todo esse lado. Mas uma coisa muito interessante nesse filme é que depois que ela conhece, né, a Barbara e o Eden, ela ganha uma vivacidade tão grande dentro dela. E você vê ela reclamando o filme inteiro, ela até fazendo uma carta para tirar a própria vida, que ela quer ir para o mundo dos mortos para viver com um casal. E você vê toda a evolução da personagem, né, que tinha essa angústia dentro dela. E chega no final, ela tá muito feliz, ela tá com vivacidade, ela tá com as amigas dela ali na escola, sabe? E quando chega em casa também, ela pede para poder dançar, ser evitada pelos fantasmas. Então você vê uma mudança muito legal, interessante do personagem, da angústia para a felicidade, não é mesmo? E é uma coisa interessante porque eles acabam criando um ambiente de coexistência, né? Eren e Bárbara queriam muito expulsá-los da casa, né? A família Dietz. Só que durante o filme eles vão criando certos laços. Eles acham uma forma de coexistir. E meio que Bárbara e Eren queriam constituir uma família. Só que parece que Bárbara não podia gerar filhos, não é verdade? A gente vê uma cena bem rapidinho no início do filme. E ela sempre queria ter uma família. Só que ela não consegue. E agora com a Lyria é como se fosse uma filha também ali para ela, né? Então tem uma relação parental, já que o Eren ensina a Lyria a estudar, né? A gente estudou matemática juntos. E ela vai conversando com ele sobre como foi a escola, quais as notas dela ela tirou. Então, assim, o que o Charles e a Dilly não querem muito ter essa função parental, você consegue perceber bastante durante o filme, aqui quem assume é o Eren e a Bárbara, o que deixa a Lyria feliz, porque antes ela não tinha muita conexão com os próprios pais dela durante o filme, né? Mas com a Bárbara e o Eren, ela conseguiu ter essa conexão muito maior. O filme também traz uma crítica muito grande em relação ao corporativismo, né? Porque o Charles, quando ele viu toda a oportunidade que ele tinha em relação à cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade pacata, ele tenta exatamente comprar a área, né, da cidade e começar a fazer vários empreendimentos nessa cidade a fim de ganhar dinheiro, né? Então ele liga exatamente ali pro chefe dele, falando, olha, nós temos uma grande oportunidade aqui, porque ali ele vai querer entrar então numa cidade e vai querer mudar toda a identidade dessa cidade e lançá-la então como um grande polo econômico e explorar, claro, essa cidade. A gente vê isso bastante, né, galera? E também aquela questão dos seres humanos, eles ficarem muito assim, nossa, espíritos, né? Todo mundo quer ver um fantasma, todo mundo quer ter provas de que espíritos, fantasmas existem. Então, esse fascínio também, né, que nós temos em relação ao mundo espiritual, também é muito abordado neste filme. E mais uma vez, né, temos pelo personagem do Otto querer explorar o mundo espiritual, fazendo uma sessão espírita e quase destruindo Bárbara e Eden naquela cena. E você fica assim, nossa, o que vai acontecer com eles? Como eles vão se salvar nesse momento? E obviamente a única forma de se salvarem é por meio do Beetlejuice, que força esse casamento. Então tem uma cena de ação ali no final do filme que é bem interessante. Claro que aqui essa roupa da Lyria, né, do casamento se tornou algo extremamente icônico, algo fashion, né, que é referenciado até os dias de hoje, até mesmo no clipe da Anitta, Boys Don't Cry, que é uma música completamente subestimada da Anitta, que temos essas referências, e claro, e vários outros filmes, vídeos musicais e séries referenciado essa cena da Lyria. Mas eu queria muito que se vingasse mais do Otto no final do filme, sei lá, fazer ele dançar até os pés dele sangrarem, alguma coisa ali, pelo que ele fez para poder explorar exatamente esse mundo espiritual. Então o filme é muito interessante, é muito bem feito, né? Tim Burton, obviamente, estava no seu grande auge, sim, cinematográfico quando fez este filme. Michael Keaton como Beetlejuice, né? Com toda a sua atuação corporal, né, body acting, não somente nas suas expressões, mas no corpo também mexendo. Ele abraçou completamente a personalidade do Beetlejuice. Todo mundo, né, gente? O elenco desse filme é perfeito.
perfeito mesmo, né? A Geena Davis também, Alec Baldwin, Catherine O'Hara, Winona Ryder, fofíssima, gente, maravilhosa. O elenco desse filme é simplesmente fantástico. O filme é muito, mas muito bom, muito divertido e traz essa inversão de casa assombrada e várias críticas ao longo do filme, ao mesmo tempo tendo um tom de comédia, de divertimento, né? Trilha sonora, tudo perfeitamente muito bem. Então é isso, galera, eu gostei bastante de revisitar este filme e comentem o que vocês acham deste filme Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem. Eu lembro que eu assisti esse filme muito na televisão quando era pequeno. Também já tinha alugado esse filme para poder assistir, né? E tá disponível no Max para vocês assistirem também antes de chegar à sequência. Então comentem, deem um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram de Revisitando Clássicos. E comentem aqui também, galera, qual outro filme clássico de terror vocês gostariam que eu revisitasse aqui neste quadro. Então, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Aqui é um canal de terror que com certeza vocês vão gostar de vários e vários conteúdos aqui. Entre aqui no canal, vão lá ver os vídeos que eu já fiz para vocês. Temos mais de 700 vídeos de terror aqui para vocês, especializado em terror. Então se inscrevam, comentem bastante e até os próximos vídeos.